Olá a todos, nós estamos aqui em mais uma entrevista do Tech Talks no canal da Brain Inteligência Estratégica. Hoje nós estamos falando com José Carlos Vargas, ele é CEO da Scode Brasil, uma startup que vem aí para atuar num segmento ainda não explorado, ao que tudo indica, no nosso mercado imobiliário, que faz referência ao monitoramento de IPTUs, né? Uma solução que eles encontraram para ajudar empreendedores imobiliários, sobretudo loteadores, a monitorar a situação fiscal dos seus imóveis. José Carlos, obrigado aí pela participação, pelo aceite bater o papo com a gente no nosso canal. É sempre um prazer poder falar contigo e poder ouvir aí essa solução que vocês desenharam e estão indo ao mercado, né, neste ano. Obrigado a Bren aí pela oportunidade que a gente tem aqui na Scode Brasil de apresentar o nosso trabalho aí para vocês, que é uma empresa muito importante e referenciada aí no Brasil inteiro pela atuação de vocês aí com pesquisa no ramo imobiliário, né? Legal. José Carlos, para começar, se puder contar em poucas palavras a história da Scode, onde iniciou, qual foi o gatilho para vocês pensarem em empreender, né? Qual que foi a história? Vocês já atuavam no mercado imobiliário em alguma outra frente? Como funciona? Basicamente surgiu da seguinte maneira: eu atuo já há 18 anos numa outra empresa como fundador e CEO de uma empresa de tecnologia da informação para a área jurídica, né? E nós estamos situados aqui em Londrina, no norte do Paraná, e eu estava fazendo um curso antes da pandemia, quando a gente fazia curso, né, presencial. Tinha aglomeração? A gente estava fazendo um curso aqui na cidade vizinha aqui de Maringá, e uma presidente aí de uma empresa grande aqui de Londrina nos procurou e apresentou essa dor do mercado imobiliário, que é o monitoramento do IPTU. Hoje as loteadoras, construtoras, imobiliárias que repassam o IPTU para os inquilinos pagarem, não tem como monitorar o pagamento desse IPTU. Então eles ficam a ver navios e suscetíveis aí às penalidades do mercado, né? Os adquirentes, os compradores dos lotes, os inquilinos que alugam os imóveis que precisam pagar o IPTU, eles são inadimplentes algumas vezes, né? Isso acaba comprometendo o titular do imóvel, né? Então, basicamente, surgiu disso, né? Ela conversou com a gente: ô José Carlos, você não tem aí um sistema para monitorar o pagamento de IPTU nas prefeituras? Eu falei: nunca ouvi falar disso, tal. E na segunda conversa, depois na terceira conversa, eu fiz uma reflexão: olha, realmente deve ser uma dor do mercado para ela falar comigo 3 vezes. Aí comecei a analisar sobre essa plataforma, como eram tratados esses dados e a amplitude do mercado, né? Realmente achamos coerência nisso e encomendamos uma pesquisa aí para a Brain Inteligência, né, estratégica, e essa dor foi confirmada no relatório final de que realmente os empresários brasileiros que atuam no ramo imobiliário, eles estão impossibilitados de monitorar esse pagamento de IPTU, principalmente quando se trata de grandes volumes, né? Hoje você está falando de um monitoramento fiscal com possibilidade de abrangência nacional, né? Vocês utilizam Big Data, mas até o quão big é esse data? Ou seja, qual a abrangência que vocês podem dar nesse monitoramento? Isso serve mais para loteador, o incorporador imobiliário, né? Vertical também pode se apropriar, enfim, qual que é o perfil desse cliente e da onde vem esse dado? Realmente, Guilherme, é um Big Data, porque o que caracteriza um Big Data é o grande volume de dados, a velocidade de captação desses dados e a multiplicidade de fontes. Hoje nós temos no Brasil aí mais de 5.500 municípios, né, que precisam ser monitorados e com grande volume de dados. E a gente precisa que esses dados processados virem informações relevantes para que os administradores de imóveis possam fazer sua gestão, né? Agora, quão importante é esse monitoramento? O gestor de imóveis, que tem um grande volume de imóveis, ele não consegue administrar isso, ele não consegue fazer essa gestão se não tiver essa ferramenta da tecnologia, sem prejuízos na organização do trabalho,
prejuízos financeiros, administrativos, etc. Hoje, né, esse foi uma dor até evidenciado em pesquisa, né, não há um caráter preventivo, né, de forma, claro, tem casos de desvios padrões aí, mas a nível mercado vocês entenderam que não há um caráter preventivo de monitoramento fiscal dos imóveis, né? Então os loteadores ou os empreendedores sabem que aquilo foi para a dívida ativa quando chega a notificação. A SCODE vem para realizar esse trabalho preventivo, correto? Exatamente. Além do trabalho preventivo que a gente tem, né, monitorando, fazendo agendamentos dos boletos do pagamento do IPTU, a gente também tem um caráter técnico, né, funcional dentro da empresa, melhora a gestão desses processos, né? Mesmo que você faça a prevenção, monitore o IPTU, você também precisa de ferramentas para você ter essa gestão dentro do escritório. Como que você junta lá 500 boletos no vencimento do dia 25 do mês que vem? Você vai ter que entrar cadastro por cadastro? Não, a gente junta tudo isso numa plataforma e facilita o dia a dia do administrador de imóveis. A gente estava vendo uma pesquisa, uma entrevista da Brain aí com o professor Pitt, que ele tem aquele módulo lá ele trabalha no fundador do Lean Institute, né, que trabalha sobre o desperdício, né? E ele fala, ele dá assim ele dá alguma discriminação, ele faz uma análise do que é o desperdício, né? O que é o desperdício na construção, o desperdício na gestão dos imóveis, e às vezes as pessoas têm uma noção errada do que é o desperdício. E ele caracteriza dizendo que todo o desperdício é aquilo que foge do processo e onera a construção, onera a gestão. Então, processos administrativos, financeiros e de controle também geram desperdício, né, na situação do empresário. Legal. Vocês propõem, portanto, a concentração de diversas informações sobre o imóvel em um só local, né? Então, aquele loteador vai pegar a carteira de imóveis deles, que está ainda em estoque ou já foi repassado para um comprador, mas ainda não foi transferido esse imóvel, né? E faz a gestão mensal, correto? Isso, mensal. E nós avançamos, Guilherme, um pouquinho mais. Quando a gente entra no negócio, a gente começa a sentir quais são as derivações dessas dores, né? E nós passamos a monitorar não somente as prefeituras com referência ao IPTU, mas também nós começamos a monitorar o judiciário. Um dos nossos clientes fez a seguinte inferência: vocês sabem quando um imóvel ele sai da dívida ativa e vai para a judicialização? E nós ficamos com aquela questão em mente e fomos pesquisar no mercado. Realmente, as prefeituras, elas não informam, olha, você estava com seu imóvel em dia, depois você ficou em atraso, depois você foi para a dívida ativa, na dívida ativa parou, ali na dívida ativa parou. Quando o imóvel, aquele processo do imóvel vai para a procuradoria da prefeitura, ele vai para a judicialização. E ali no site da prefeitura, no sistema da prefeitura, não informa, seu imóvel foi para o processo tal. Então a SCODE passou a monitorar também, através de uma outra expertise que a gente já tinha, todos os cartórios distribuidores da Justiça brasileira. Ou seja, saímos das prefeituras e fomos para o judiciário brasileiro. Isso já foi uma pivotagem, vamos chamar assim, quando vocês foram ao mercado, entenderam que isso também era uma dor complementar à dor central de proposta de valor de vocês. Exatamente. Então, se você olhar no sistema da prefeitura, você olha, o imóvel está em dívida ativa, mas na verdade ele já passou do processo, da fase da dívida ativa e já foi para a judicialização. E esse módulo aí que a SCODE oferece de judicialização, ele tem uma precocidade na entrega das informações. Vocês sabem que o cartório distribuidor é o órgão da Justiça brasileira que recebe o processo
e lá onde que o processo tem aquela fase da autuação, onde ele recebe aquele número grande do CNJ, e a pessoa que está devendo, a empresa que está devendo, vai receber essa notificação cerca de 45 a 60 dias depois. E a SCODE tem uma proposta de entregar essa notificação de que aquele imóvel virou processo no prazo de um dia. Então, ali, o proprietário da loteadora, da imobiliária ou da construtora, ele consegue fazer um acordo na justiça antes mesmo de recolher aquelas taxas do processo, FUNREJUS, valores referentes ao oficial de justiça, ele consegue um valor menor para fazer o acordo na justiça, otimizando o processo e diminuindo as custas, né? E evitando aquelas surpresas lá de bloqueio judicial, bloqueio de contas bancárias, etc. Uma das coisas dos ganhos da pandemia, né, muito tem se falado, são os processos de desburocratização, né? Seja via assinaturas digitais, seja pela digitalização de processos, né? O quanto a SCODE foi positivamente impactada nesse sentido por conta da pandemia, né? Você além de propor uma solução preventiva para esse loteador, né? Então, assim, é algo que você... É uma dor do mercado, mas não era uma dor. Eu até brinquei em outro momento com você. A ferida estava lá, mas às vezes a pessoa não tinha arrancado a casquinha da ferida. E agora ela começou a arrancar a casquinha da ferida e viu que está ardendo, né? Então, vocês viram que isso era uma dor, né? As pessoas não necessariamente viam. Então, porque já estava acostumado. Não, o negócio estourou, vai para a dívida ativa, eu vou lá, notifico, pego o advogado, levo. Isso já estava no processo da pessoa e estava onerando ela. Então, além de você desonerar, né? Então, no sentido de você talvez trazer uma redução de custo, inclusive, né? Essa é uma proposta de valor da escolha, pelo que eu entendo. O quanto a desburocratização do processo ajudou vocês aí por conta de pandemia. Exatamente. A pandemia, a gente entende que a pandemia vai acelerar esse processo de cobrança das prefeituras. Nós temos alguns amigos aqui, empresários, que são prestadores de serviço para várias prefeituras aqui no Paraná, e com o advento da pandemia, a arrecadação municipal caiu muito, porque as prefeituras vivem de verbas federais, do ISS e do IPTU. Se houve uma redução na demanda de serviços em todos os municípios do Brasil, obviamente esse recolhimento do ISS caiu bastante. E a gente ouviu falar de números aí de 50% a 60% de redução na arrecadação das prefeituras. Então, Guilherme, você há de convir que a fome da prefeitura agora, nesse período de pandemia, aumentou. E eles vão correr atrás de quem está devendo, né? Então, prefeituras que costumavam deixar um imóvel lá, o devedor lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, agora eles vão acirrar essa busca, eles vão tentar diminuir essa inadimplência para colocar mais dinheiro dentro do erário público lá, né? Sem dúvida. A pandemia está acelerando isso. Legal. José Carlos, em termos de tecnologia, vocês são uma solução tecnológica, né? Além de tudo. O que está por trás em termos tecnológicos, em termos mais técnicos, né? Como que vocês lidam com uma quantidade tão grande de dados? O que você pode nos falar de forma mais didática, obviamente, que a SCODE se apropriou de tecnologia para prover dessa solução? Olha, a tecnologia para fazer o monitoramento dessas prefeituras, da base de dados, dos bancos de dados das prefeituras, é uma tecnologia muito robusta. Só para você ter uma ideia, nós não conseguimos desenvolver nem processar esse volume de dados dentro do Brasil, certo? Nós precisamos fazer isso fora do Brasil por questões técnicas, algumas a gente não pode revelar, mas não tem nada de ilegalidade, é uma questão de segredo profissional. Mas nós processamos dados com grande volume e nós conseguimos fazer isso somente fora do Brasil. E envolvemos basicamente 2 países, né? Porque o conceito de pesquisa, o conceito de processamento utilizado no Brasil inviabilizou para nós em termos técnicos.
não foi nem financeiro, nem foi de outra ordem, mas tecnicamente foi impossível fazer esse processamento, esse monitoramento dentro do Brasil. Tivemos que trabalhar com data center nos Estados Unidos para poder atingir os nossos objetivos com esse volume de dados. E a tecnologia utilizada, inclusive no site da Scode, a gente fala, é uma tecnologia que foi trabalhada nos grandes centros de processamento de dados de tecnologia do mundo, né? Legal, legal. Falando em tecnologia, nós temos aí, falamos há pouco mais de 5.500 municípios no Brasil, né? Sabemos que grandes centros urbanos, o processo já das prefeituras é mais tecnológico, mas às vezes tem uma cidade interior de um estado, talvez enfim, com volume de habitantes menor. Como chegar, né? E temos loteadores, temos pessoas, temos o mercado imobiliário na cidade, né? Qual que é o desafio da Scode de poder abranger também a situação fiscal desses municípios? Vocês conseguem ter essa abrangência? Conforme você disse, existem prefeituras de grande porte, com recursos financeiros, com recursos tecnológicos que facilitam um pouco a nossa penetração lá nesse banco de dados. Mas as prefeituras menores, principalmente no norte e no nordeste do Brasil, eles não disponibilizam publicamente esses dados, e aí nós temos que trabalhar com convênios e com parcerias com essas pequenas prefeituras, conversando com a prefeitura, estabelecendo lá uma conexão, uma API com a prefeitura, que nada mais é colocar as nossas máquinas para conversar com as máquinas das prefeituras pequenas. Entendi. Vocês são uma empresa relativamente jovem, né? Então estão indo ao mercado agora. O que motivou a dar esse pontapé inicial num negócio novo para vocês em um momento de uma das maiores crises mundiais, né? Vocês viram a oportunidade mesmo em meio a uma pandemia? O que motivou a seguir com o projeto ao longo desse período mais conturbado, ainda que o mercado imobiliário tenha performado de forma satisfatória perante outros mercados, né? Basicamente, o que nos motivou a fazer isso foi a dor do mercado, né? Conforme a gente falou lá no início. E a gente sabe que crise é oportunidade, né? Existe um grande volume de dinheiro circulando no Brasil hoje, e quando se tem crise, a crise ela é local, ou ela é num negócio, ou ela é num estado, numa região. Porque você nunca viu ninguém rasgando dinheiro, né? Então o dinheiro sai daqui e vem para outro lugar. Então, se está faltando dinheiro num lugar, esse aqui é um conceito muito simplório de economia, né? Quando o dinheiro está faltando num lugar, esse dinheiro foi para outro lugar, né? E você mesmo falou aí, nesse momento aí de crise, da pandemia, a gente viu aí que o mercado imobiliário deu um boom, né? Existem vários conceitos sobre isso. Outro dia eu estava assistindo uma entrevista no YouTube do professor Karnal, que é filósofo, e ele mostra lá, né, que na crise as pessoas procuram ter identidade e buscar segurança. Talvez a compra de um imóvel gere segurança para a pessoa, e a pessoa fica lá pensando, o que eu estou fazendo com esse dinheiro aplicado ali, aplicado aqui, comprando ações, etc. Eu vou imobilizar esse valor e realizar meu sonho, comprando meu carro, comprando meu lote, comprando meu imóvel, né? E a gente viu aí recentemente um crescimento bem significativo no mercado imobiliário, né? Legal. Você mesmo disse há pouco, José Carlos, do grande volume de dados que vocês processam, né? Um cruzamento de dados grande. Como que a Scode didatizou esses dados, né? Como que vocês mostram o cliente, qual que é o fluxo de uso da Scode? O cliente acessa a plataforma, é online, é por consulta, ele paga um FII mensal, e como ele vê isso na plataforma? O nosso sistema é 100% web, né? Os nossos clientes não precisam instalar nada, né? Simplesmente a gente faz um contrato, relaciona lá a quantidade de imóveis que ele deseja monitorar, 1.000 imóveis, 3.000, 10.000 imóveis. Pode estar pulverizado em vários municípios.
Pode estar pulverizado, exatamente. E é uma característica bem comum estar pulverizado, né? E a partir do momento que a gente faz o input no nosso sistema dessas inscrições dos imóveis, o sistema já começa a monitorar e apresentar a situação de cada imóvel, né? A gente configurou no sistema lá alguma coisa semelhante ao semáforo, verde, amarelo e vermelho. Então, se o seu imóvel está verdinho, está tudo beleza. Se está em amarelo, já está com atraso. Se estiver em vermelho, ele já está na dívida ativa. Ativo. E depois a gente inventou mais uma cor lá, que é a preta, que é a cor da morte, que o imóvel já está na judicialização, né? Então ele consegue monitorar esse funil. E como ele age no caráter preventivo, você tem alguma solução que mostre, ó, esse aqui está tendo um pagamento, não está inadimplente, mas está volta e meia atrasando a parcela, volta e meia, tem uma previsibilidade do que pode mudar da luz verde para amarela, por exemplo? Tem, o sistema trabalha com notificação e ele mostra ali o comportamento do cliente, né? Então, sempre que tiver um atraso, uma inadimplência, uma mudança de status ali, o sistema comunica o proprietário e comunica o comprador ou o inquilino. Outro aspecto muito interessante para a gente mencionar aqui, que a nossa plataforma também ela integra com os principais ERPs de gestão de imóveis do Brasil. Então, para evitar que o cliente tenha aquela multiplicidade de sistemas, ele usa lá um ERP para fazer a gestão dos seus imóveis e agora vai começar a usar a plataforma da Scode. Então, ele pode simplesmente solicitar para a gente fazer essa integração através de API e ele continua usando o ERP que ele usa tradicionalmente, que ele confia, já tem todos os dados dentro do ERP dele e facilita o dia a dia. A gente tem que trazer para os clientes comodidade, facilidade, conforto, não complicar mais a vida do nosso cliente. E o próprio input dos imóveis dentro da nossa plataforma, isso não é nada manual, é tudo automático. Então, ele não precisa pensar lá que vai ter que passar uma via crucis para fazer a imputação desses dados na nossa plataforma. Isso é automático. Vai passar as matrículas dos imóveis dele para vocês e vocês imputam lá. Exatamente, é exatamente isso que a gente faz. Legal. José Carlos, já caminhando aqui para a nossa parte final, duas perguntas que a gente tem feito para todos os entrevistados, até como forma de tirar uma leitura mais geral. Primeiro, na tua leitura, ao que se deve esse aumento exponencial de PropTechs e Construtechs, né, de soluções tecnológicas para o mercado imobiliário? Ao que você acredita isso? A gente acredita, Guilherme, que a tecnologia ela é imperativa para nós hoje. Aqueles que não utilizarem tecnologia, aqueles que ficarem naqueles processos manuais, eles vão ficar para trás. Outro dia eu estava vendo aí uma entrevista de vocês com a MRV, né? A MRV está indo para o primeiro mundo. Eles estão abrindo filiais nos Estados Unidos e no Canadá porque eles deram uma ênfase, uma atenção muito grande para a tecnologia, né? Eles estão inovando o mercado aí de locação, o mercado de construção, eles estão superando os próprios limites de entrega de imóveis no Brasil e estão indo para os Estados Unidos e para o Canadá porque eles colocaram a tecnologia como item número 1 na empresa deles. Então, quem não utilizar a tecnologia, verdadeiramente a tecnologia, vai ficar para trás. E também não pode pensar que tecnologia é usar uma planilha, né? Nada contra as planilhas, mas as planilhas não são online, elas não processam, elas não acompanham o mercado. É uma maneira de você digitalizar o analógico e de organizar os dados. Mas as planilhas não resolvem os seus problemas, não resolvem as suas dores. Quem não entrar na era da tecnologia, né, vai ficar para trás. O professor Romeu lá da Tecnisa fala que o mundo está trocando de pele. Se você não acompanhar, você vai ficar para trás. É isso, né? É isso, legal. E para acabar, o que você vislumbra para a Scode, onde a Scode estará daqui a 5 anos? Olha, essa é uma pergunta bem difícil, né?
mas se depender da nossa cabeça, a gente quer dominar o mercado aí para nesse monitoramento e nessa entrega de informações relevantes para o mundo imobiliário, né? Nós queremos apresentar outros módulos, entregar análises, gráficos, informações relevantes assim para dar uma participação maior, ter uma participação maior dentro da área administrativa, de planejamento das empresas, né? De maneira que as empresas não vivam mais sem essas informações relevantes para o dia a dia e eliminando os desperdícios, mesmo nos processos administrativos e financeiros. É muito legal, José Carlos. Quero agradecer imensamente a oportunidade de poder falar contigo aqui, parabenizar pelo desafio de abraçar essa causa, uma causa nova para vocês, uma solução nova para o mercado. Acho que é importante, o nosso mercado precisa de soluções tecnológicas, mas não puramente por ser tecnológico, mas sim para resolver problemas, né? Então, quero parabenizar a Scode pelo trabalho, desejar sucesso para vocês. E para você que nos acompanhou, deixa o convite para se inscrever, ativar as notificações. Nós temos produzido muito conteúdo, seja nessa editoria de Tech Talk, seja na editoria de conversas de mercado, de Fique por Dentro do Mercado, de palestras online. São vários conteúdos que estamos divulgando, inclusive no nosso novo portal, com vários colunistas escrevendo artigos periodicamente no nosso canal, no www.brain.srv.br. Foi um prazer, até uma próxima, José Carlos. Novamente, muito obrigado. Maravilha. Obrigado também a vocês aí pela oportunidade que a gente teve de mostrar aí o trabalho aí da Scode Brasil. Legal, grande abraço. Abraço. Tchau, tchau.